Opa, agora sim, tá aparecendo. Boa noite. Vou chamar a Thames aqui. Já mandei o convite. Thames está aí? Guardar ela entrar aqui. Thames, você tá aí? Se tiver, manda uma mensagem aqui, porque eu já fiz o convite. Estou aguardando só você aceitar. Vou convidar de novo. Aguardando aqui. Gente, eu acho que a Thames não está aqui. Oh, agora. Agora sim. Ah, agora sim. Mas eu estou aceitando e não tá vindo. Acho que hoje teremos problemas, porque já fiz o convite várias vezes, tá até aqui convidado. Vou cancelar o convite e mandar de novo. Mandei novamente. Agora foi. Não estava Agora aparecendo foi. o convite. Thames, tudo bom? Foi? Boa A noite, minha pessoal. internet pode ficar um Tudo pouco bom? instável hoje com esse vento que tá dando aqui, mas vamos que vamos. Tomara que dê tudo certo. E aí, você tá? Me fala um pouquinho, você tá Vai onde? Você tá dar. em Viçosa? Tem Viçosa hoje e um frio, menina, um frio demais. Desde cedo eu tô morrendo de frio. Misericórdia. Acordei É, hoje com aqui tá 6 frio também, graus. mas eu acho que não chega a isso não. Deve ter chegado 9, 10. Bem friozinho. Agora não sei quanto que tá, mas deve estar uns 9, Imagino, 11, aqui tá ventando muito e a facilmente. sensação que tá lá embaixo. Aí tá ventando também? É, aqui tá ventando muito também. E o vento aqui é pior, né? Que a gente sente mais Exatamente. desconfortável. Então, pessoal, o pessoal vai entrando aí devagarzinho, né? Mas já falando para quem tá por aqui, a Thames é doutoranda, né, na UFV. Quem passou o contato dela foi uma amiga zootecnista, que também está fazendo mestrado na UFV. E a Thames trabalha com qualidade de carne, né, Thames? Fala um pouquinho para a gente, fala um pouco da formação, o que você trabalha no doutorado e como é seu contato aí com pequenos ruminantes. Então, eu sou formada em tecnologia de alimentos pelo Instituto Federal do Maranhão, sou maranhense, né? E lá eu tive o prazer de atuar e de participar de um grupo de pesquisa, que é o chamado GEPASA, que lá eu aprendi muita coisa. Então, assim, eu acabei saindo um pouco da minha zona de conforto dentro da tecnologia de alimentos para trabalhar com carne. E o IFMA tem, né, o setor que era o único dos setores que trabalhava ali com corte, né, animais de corte. E aí eu comecei a trabalhar, a me inserir muito facilmente no grupo. E aí, como eu era a única da tecnologia de alimentos, eu acabei começando a pesquisar muita coisa de carne, comecei a apaixonar por pequeno ruminante, comecei a aprender a fazer manejo, fazer algumas coisas. E aí é inevitável, né? Quando a gente consegue ter um aproveitamento muito bom no estágio ou nesses lugares, nesses grupos de pesquisa, a gente acaba sendo influenciado positivamente para ir para a pós-graduação.
E foi esse incentivo que eu tive no grupo de pesquisa para ir para pós. E aí eu fui para a Univasf, que fica em Petrolina, Pernambuco. Lá eu fiz o trabalho, na verdade, a gente fez uma parceria, né? O professor, meu orientador do mestrado, fez uma parceria junto com o IFMA, e aí eu voltei para o IFMA para poder fazer meu projeto de mestrado, justamente para trabalhando com carne também. Devido né, a gente sabe que algumas universidades, infelizmente, não tem muito incentivo à pesquisa, não tem muito dinheiro, recurso, e aí essa parceria foi muito viável para todo mundo, porque todo mundo saiu ganhando. E aí, lá no mestrado, eu trabalhei com inclusão, né, de torta de babaçu na dieta de caprinos. E aí eu vi a influência de perfil lipídico, vi desempenho, vi consumo, vi comportamento, vi vários parâmetros para a gente poder avaliar e a qualidade de carne, que era o nosso foco principal. E aí a gente teve um resultado assim maravilhoso, a gente incluiu níveis, né, 0, 6, 12 e 18. E aí a gente teve assim resultados assim maravilhosos. E aí eu tive a oportunidade de vir conhecer o professor Kizotti, que é meu atual orientador, aqui no doutorado, aqui em Viçosa. E aí eu vim para cá, para a UFV, trabalhar com fisiologia do crescimento e qualidade de carne. Atualmente, eu saí um pouquinho da área de pequeno ruminante, mas sou apaixonada pelo setor. Meu trabalho hoje é voltado para novilhas de corte a pasto, né? Suplementadas a pasto. E estou trabalhando também com qualidade de carne. Então, assim, no doutorado, a gente acaba que tendo vários experimentos. Esse é um dos meus experimentos. Mas em breve eu estarei Ai, trabalhando ótimo, aí que com bacana. pequenos. Então, estamos falando assim, mais especificamente dessa parte de carne. Eu sou veterinária, então eu tenho uma noção bem básica, né, dessa parte de processamento, de qualidade de carne, mas para todo mundo entender aqui, quando a gente fala, por exemplo, o tema da palestra, a gente fala da qualidade da carne. O que significa uma carne de qualidade? O que eu preciso ter numa carne no caso dos pequenos ruminantes, para eu poder dizer, ah, essa é uma carne de qualidade. Primeiro, a gente tem que entender o conceito de carne, né? Que hoje em dia, meio a tantas fake news, a gente acabou atropelando muitos conceitos. Carne, em essência, é todo e qualquer tecido animal, né, propício a consumo humano sob a inspeção veterinária. Então, hoje existe aí proteínas alternativas, existe carne vegetal. Então, existe aí um público, existe um grupo que acaba confundindo muito o consumidor. Então, para a gente entender qualidade de carne, a gente precisa saber que qualidade de carne é todo tecido, né, proveniente de animal. Então, assim, para que a gente possa ter a qualidade em si, a gente demanda de toda uma logística, de toda uma cadeia produtiva que vem desde a genética, da seleção desses animais, ou não, né? Assim, alguns produtores não têm esse aporte aí de saber seleção genética, alguma coisa do tipo, mas a gente precisa saber que existe toda uma cadeia produtiva para que a gente possa chegar no produto final, que é a qualidade de carne. Tá, ok. Deixa eu só Mas aí tem alguns parâmetros, recusar aqui, desculpa. Mas é isso. algum parâmetro para eu olhar e falar assim, ah, uma Oi? carne de qualidade é uma carne que tem ou não tem gordura, que tem ou não tem certa coloração, ou isso vai depender do tipo de corte. O consumidor hoje, ele chega na gândula, né? No supermercado ou no açougue, e se depara com uma característica que a gente estuda aqui no laboratório, que é a cor, que é algo bastante visível, né? Que aí depois a gente vai, compra carne, leva para casa, faz, cozinha, faz alguma coisa, aí a gente vai ter acesso a outras características dessa carne que vai atender algumas qualidades, que é a maciez, que é outras coisas que a gente vai fazer depois de comprar essa carne. Então, a princípio, no supermercado, a gente tem acesso ali àquela questão visual. Então, a cor, ela é responsável ali por essa aceitação do público, né? Uma carne que esteja com um vermelho brilhante, que não esteja opaca, que aí já entra algumas questões de
de alguns defeitos, digamos assim, de algumas carnes. Se a carne estiver pálida, opaca, aí ela já é caracterizada como uma carne PSE, né? Que é uma carne. Geralmente a gente encontra essa carne PSE ou DFD, que é uma carne dura, geralmente são carnes de suínos. Mas, assim, são parâmetros que a gente consegue ver visualmente, né? A gente consegue ver ali o exudato, que é aquela aguazinha que fica ali na bandejinha. Se aquela carne estiver com muita água, se, a refrigeração daquela carne não for adequada daquele supermercado. Então, assim, são parâmetros que a gente consegue chegar no supermercado, observar ali e fazer uma análise, né? Para saber se Ah, compra ou não entendi. Mas aquela carne. assim, quando a gente pensa, quando eu penso em carne, vamos botar assim como uma pessoa, não falando como veterinária, falando como consumidora mesmo, né? Eu penso em carne, eu vou no supermercado, eu olho a Sim. bandeja, eu peço, eu vou justamente isso, eu vou no visual. Eu vou ali se a carne está vermelha, ou então, no caso, se eu quero, dependendo do corte e do dia, se eu quero uma carne com gordura, capa de gordura e tudo mais. Aí eu queria saber, perguntar para você, em que momento esse cuidado com o animal começa para a gente poder definir se ali há uma carne de qualidade? Que momento que o produtor deve se preocupar com isso, ou o técnico, né? O veterinário, o tecnista, enfim. Isso vai desde lá, como eu falei, né? Como é uma cadeia, isso vai lá desde o início, de quando a mãe estava gerando aquele animal. Então, a preocupação tem que ser feita ali com a mãe. Aí existem estudos, né, programação fetal, algumas coisas que vão analisar a influência da alimentação da mãe e a influência dessa gestação no animal. E aí é muito importante que o produtor esteja atento a dar garantias, né? Aí já entra um pouco da reprodução, dar garantias, que aí já não é muito minha área a reprodução, mas assim, a gente entende que essa resposta da qualidade de carne vem desde lá do feto. Que aí vai vir um desenvolvimento, vai vir a questão do crescimento muscular, o crescimento ósseo, crescimento, né, da gordura depois de adulto, depois de. Então, assim, a preocupação do Uhum. produtor tem que ser feita ali, no início, de como a gente precisa manter ali um ambiente de bem-estar, um ambiente que aquele animal ele vai conseguir atender a sua gestação toda, né? Então, assim, depois vem a questão se essa mãe, essa matriz ou esse animal, ele tem algumas características para a produção de carne, porque a gente tem diferenças de raças para leite e raças para corte. Então, há essa diferença de cortes de raças de animais, né? Tem a questão da alimentação desse animal. Então, assim, a gente percebe que não é só chegar na gôndola do supermercado, observar a cor. A gente tem que saber que lá atrás, e aí entra alguns estudos, né, de rastreabilidade, entra uma implementação de algumas tecnologias para a gente poder conseguir enxergar da onde veio aquela carne, se aquela carne tem os selos verde, de onde ela foi criada. Então, assim, desde o início, né? Desde da Ah, concepção então, daquele animal, que a tipo, gente pode dizer já na assim. fase fetal, digamos assim, já tem influência, né, na qualidade da carne final daquele animal. E já que você... Sim, porque a gente tem vários fatores, né? Fatores intrínsecos à raça, algumas características daquele animal, e fatores extrínsecos, que são justamente a questão da alimentação, a questão do ambiente que aquele animal é criado, o sistema de criação influencia muito. Então, assim, tem toda uma observação que precisa ser feita para poder garantir que lá no finalzinho o produtor possa mastigar de forma Ah, entendi. Então, acho que decente, esse é um né, ponto a bem sua carne. importante para a gente falar, a questão extrínseca também, porque muitas vezes, assim, ele já tem determinados animais, ele não vai modificar naquele momento a genética. Obviamente, com cruzamentos e tudo mais, posterior, ele pode modificar. Então, ele tem determinados animais, e aí, obviamente, vai entrar nutrição, vai entrar diversas coisas, e uma que é muito importante, que muitas vezes fica de lado, é esses fatores extrínsecos como ambiência, né? Então, é algo muito importante que você falou aí. Eu falei, nossa, é Isso. verdade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho.
E aí a gente faz um elo, né? A gente faz um elo aí da reprodução e da qualidade de carne, que a gente acaba desassociando muito e não enxergando que existe toda essa influência da gestação no produto final, que é, assim, E isso, como importantíssimo, que a a gente pode Marina Neto fazer esse falou aqui, levantamento. nutrição, reprodução e sanidade, todos os detalhes são importantes. Exatamente, né? Fica atrelado até o produto final, independente se é leite, se é carne. Eu queria tirar uma dúvida, na verdade, com você. É que você falou aí Isso. das raças. Por exemplo, existem raças que têm aptidão leiteira, há raças com aptidão para carne e raças que têm dupla aptidão para lã, enfim, quando a gente fala de pequenos ruminantes. Se eu abater um animal que tem uma aptidão leiteira, e eu vou abater, obviamente, ele vai dar menos carne, né, do que um animal que tem uma aptidão para carne. Mas se eu só abater e trouxer o corte para você, você consegue identificar visualmente ou com determinadas, enfim, com determinados testes, a diferença de um animal que tem uma aptidão para outra ou não? Isso vai ser, a questão de aptidão vai ser basicamente em questão de peso, quando a gente fala de carne. Então, isso que você está falando é até um tema, né, que está sendo bastante discutido hoje em dia, em alguns seminários, em alguns congressos. Inclusive, semana que vem vai ter uma apresentação do meu orientador falando sobre essa questão do abate de novilhos leiteiros. Então, assim, está tendo muitas discussões sobre isso. Primeiro porque a questão da nossa carne foi lá para cima. Então, a gente não tem animais para bater, né? Então, a gente acabou indo para as fêmeas e aí agora a gente está procurando outras formas de abater animal para poder atender o mercado. Então, acaba que atendendo ali alguns estabelecimentos não aproveitam esses animais. E aí acaba que criando ali um mecanismo, né, na produção de que não é muito bem visto, assim, não é muito aproveitado. E hoje em dia, com alguns estudos, algumas coisas, inclusive a gente está ajudando, né, nosso grupo de pesquisa está ajudando um experimento que está rolando com caprino e ovino, com caprino, justamente para ver isso, essa influência. E há, sim, diferença dá para a gente conseguir fazer com análises, né, em laboratórios, dá para a gente poder ver essa diferença bastante, assim, que é bastante significativa para os dois tipos e para ali o intermediário, né, que é o de dupla aptidão. A gente consegue ver que a produção muscular não é tão, assim, superior, a gente consegue ver que a questão mais de qualidade palatável não é tanto, né? Mas assim, a questão mais é produtivo, né? A gente consegue ver a questão de dinheiro. Então, assim, é muito mais se é Ah, viável entendi. A realmente, questão, entendeu? então, principal não é o produto final, e sim a quantidade desse produto, né? Isso. Porque imagina só, se eu tenho um produto que eu vou conseguir, se eu colocar ele no ambiente da melhor forma possível, eu vou conseguir tirar o máximo daquele produto e colocar um outro produto que eu não, sabe, vou ter o produto, só que eu não vou ter aquela excelência de produto. Então, assim, é mais antes você trabalhar com um produto que você vai ter um retorno ali significativamente falando, né? A gente tem que falar um pouco aqui da questão financeira. Então, assim, se tu for botar na ponta do lápis, é muito melhor você trabalhar, se você quer trabalhar com animais de corte, Ah, trabalhar com entendi. raças de Ótimo. corte. E aí, Tamis, então fala mais um pouquinho para a gente dessa questão, né, da fazenda à mesa. Então, você já explicou que o primeiro cuidado é desde a mãe, né, para justamente parir ali, seja um bezerro, um borrego, um cabrito, né, já com um bom porte, que dali já começa a influenciar, né, na vida desse animal. Mas aí eu queria que você falasse mais um pouco, né, das próximas etapas, os cuidados que tem que ser que devem ser tomados para você garantir uma carne de qualidade até chegar no abate. Aí daí a gente segue mais um pouquinho. A princípio, a alimentação, né, que é esse meio extrínseco que a gente fala, eu tive a oportunidade de
trabalhar com a inclusão de um coproduto, que é a torta de babaçu, para saber qual que era a influência dessa torta de babaçu na carne, e aí a gente consegue abranger um pouco mais. Se a gente consegue colocar um coproduto na alimentação de um animal, se isso vai agregar positivamente, né, para essa carne seja de qualidade. Então, eu acho que a alimentação, o ambiente desse animal, ele precisa estar num ambiente favorável para que ele se desenvolva, não seja um amontoado de animal, ou não seja um animal criado no sol, não seja assim. A gente tem que colocar esse animal de forma confortável nesses ambientes para poder a gente não ter nenhuma um resultado Certo. negativo. E até chegar a um ponto assim muito importante é o manejo pré-abate, que muitas pessoas acabam não tendo muito cuidado, né? Então, o transporte da fazenda para o local de abate, assim, influencia drasticamente, tanto para bovino, tanto para pequeno ruminante, porque, assim, existe legislações que limitam e que delimitam, né, o transporte, as horas, então precisa ser atendidos para poder, quando chega lá no abate, não ter uma carne dura, não ter uma carne mole, ou então não ter algumas pancadas, né, algumas manchas vermelhas lá na gôndola, porque essas manchas vermelhas implica no animal estar sendo, durante o transporte, está sendo brigando com outros animais. Então, assim, o transporte e a alocação desses animais nos currais ali perto do abatedouro é muito importante. Então, colocar lotes, colocar a quantidade de animais necessários ali naquele lote. Então, assim, colocar num ambiente que esteja favorável, não seja calorento, não seja frio demais. Então, tudo isso vai Ah, influenciar entendi. ali durante o abate, entendeu? Colocar o animal sob estresse. Então, esse colocar sob estresse implica muito em alguns defeitos que a gente fala, né, Ah, entendi. no produto Mesmo final. sendo esse período, então, esse período próximo ao abate é de extrema importância também. Se o transporte for, sei lá, meio-dia no sol quente, colocar vários animais num caminhão, colocar e, vou levar ali, meio-dia. Imagina como é que é a condição desse caminhão que vai ser, os animais no calor, às vezes não colocam em jejum, jejum hídrico e sólido, né? Então, assim, abaixa o animal com a barriga cheia, e isso vai influenciar lá na barrigada, quando for tirar lá na linha de abate, que aí vai contaminar toda a carcaça. Então é importante que esse animal esteja em jejum de 18 horas ou 16, né? Sem alimentos sólidos. E tudo isso, esse manejo pré-abate que a gente fala, vai Mas esse manejo influenciar pré-abate, também na ele é qualidade final. responsabilidade do frigorífico, né, do batedouro ou do produtor? Ou depende da situação? Então, então, infelizmente no Brasil existem várias coisas que são organizadas, né, na clandestinidade. O que a gente está falando aqui hoje é dos animais que são abatidos em frigoríficos que têm uma inspeção sanitária, que tem um acompanhamento de um veterinário. Então, esse veterinário ele vai conseguir observar se o lote está apto ou não para o abate. Então, ele vai estar ali observando se os animais atendem cada frigorífico tem as suas normas, e aí o produtor ele precisa atender esses pré-requisitos para poder serem abatidos. Então, assim, acaba que sendo assim, uma mão, como é que pode falar? Os dois tendo a mesma responsabilidade. Se o produtor tiver a consciência que ele precisa atender é, essas definições, essas regras, e chegar no abatedouro atendendo tudo isso, vai ser batata para todos os dois, né? Vai ser bom para todos os dois. Mas se não, aí fica um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, porque aí o veterinário vai ter que não aceitar o Uhum. lote
e aí já, né, fica dificultado para todo. Mas aí sim, precisa ter assim, um acompanhamento de ambos, tanto do abatedouro quanto do produtor. E aí que é de nossa dificuldade, né, quanto ciência, assim, quanto pesquisadores. Esse diálogo com o produtor, e parabéns pela iniciativa de trazer esses conhecimentos para próximo do produtor, porque é muito bom. É algo que a gente tem dificuldade de trazer, porque a gente faz as pesquisas no laboratório, às vezes o produtor não tem noção daqueles resultados, a gente passa estatística, não sabe? Não consegue entender muita coisa. Então, assim, essa live, né, esses conhecimentos que a gente acaba trazendo aqui, é importante para poder, ó, eu tenho que melhorar meu horário de transporte. Ah, tem que fazer uma É adaptação muito aqui e bacana ali. pensar que Isso é essas muito pequenas viável, muito coisas bom. vão interferir na qualidade da carne. Porque quando a gente fala em qualidade da carne, estava até pensando que a nossa live ia ser muito falando de nutrição, de alimentação, e no fim das contas é um universo muito maior, né? Isso aí, Muito maior. E um detalhe, assim, vai influenciar, assim, drasticamente no final, no produto final. Uma coisa que a gente faça errado, isso influencia diretamente, sabe? E é muito, assim, complexo. Não é uma coisa que, faz isso, não é beabá. Tem toda uma complexidade, tem toda uma logística, tem todo um acompanhamento de toda a cadeia para poder, no final das contas, por isso que a gente, infelizmente, está pagando aí o olho da cara para consumir carne, né? Porque não é só produzir por produzir, não é só, sabe, falar que a produção tá, a carne tá cara. Não, tem toda uma história, não tô defendendo. Eu acho que existem várias outras coisas, né, politicamente falando, mas não é só um detalhe, são várias outras questões. Isso. Aí entra também a questão da alta dos cereais, né? Da alimentação dos animais, que tá caro. E aí, assim, entendi. Então a gente já é meio que complicado. entendeu muita coisa que pode ser feita, né? Na fazenda, chegando ao açude, ali como é? Chegando ao matedouro, e a partir daí, quais são os principais cuidados que devem ser tomados, né, para você ainda manter uma carne de qualidade, saindo ali, a partir do momento do abate até chegar ao açougue? Quais são os principais cuidados que devem ser tomados e que não devem ser negligenciados para você manter uma boa qualidade de carne? Pelo que eu entendi, você travou um pouco para mim. Eu não sei se foi para todo mundo, mas eu acho que você perguntou para me recapitular essa questão de pré-manejo, né? Pós-abate, Pré-abate, no pós-abate, caso. até chegar ao Manejo açougue. pré-abate. Pós-abate, Quais cuidados não podem ser negligenciados tá. para você manter uma carne, para você ter uma carne de qualidade? Aí a gente já vai entrar num outro, assim, um outro universo que é as regras, e aí já entra a questão sanitária, né? Ali o controle sanitário, que aí envolve aí os veterinários, que já envolve aí a legislação, que cada frigorífico precisa atender às normas para poder chegar o produto final de qualidade para o cliente. Então, assim, o manejo pós-abate já é algo de preocupação do frigorífico. E aí existe uma linha de abate, existe como é que eu posso dizer? Uma cadeia, né? Uma ordem de execução dessas atividades que precisam ser seguidas à risca, senão isso acaba que um erro de um profissional, um erro de um açougueiro, um erro de um machante, né? Já vai influenciar nessa qualidade. Que aí a gente vai para uma outra visão, que é do nosso profissional, nós quanto profissionais, né, zootecnistas, ou tecnólogos em alimentos, ou próprio veterinário, de instruir ou de mostrar para aquele profissional que está dentro ali do frigorífico, do abatedouro, como que deve fazer a execução dessas atividades. Então, hoje em dia, a gente precisa manter os profissionais sempre em algumas reciclagens, sempre mostrando que o fato de não usar touca dentro
dentro de uma linha de pesquisa, vai influenciar, né? Porque um cabelo cai ali, o fato de usar uma aliança dentro ali dentro da linha de abate, vai influenciar, porque pode machucar, pode engatar em alguma coisa, e aí vai que, né? Então, assim, a execução, a manipulação de faca, a manipulação dos equipamentos, né, que são equipamentos pesados, equipamentos que cortam facilmente uma carcaça. Então, assim, esse acompanhamento é mais aí como profissional. Então, a linha de abate, ela precisa ter muito cuidado, né? E aí entra as regras e entram é, o acompanhamento de perto Ah, da certo. inspeção E sanitária. aí você acabou já que você me respondeu a pergunta que eu queria, tipo assim, então, a partir do momento, por exemplo, eu como consumidora, vou consumir uma carne de carneiro. Você tem experiência com a parte de diferença da carne do carneiro para o animal mais novo, para o animal castrado? Se você puder falar um pouco, porque essa é uma pergunta que é bem recorrente. Tenho que castrar? Não tenho que castrar? Por que que dá aquele cheiro? É um mito? É uma verdade? Você pode falar um pouquinho pra gente? Então, é uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, de falar, porque existe a questão do preconceito, né? Alguma coisa de tipo assim, ai, carne de bode, carne não como, não quero, não gosto, sem antes nem provar. E eu morei na terra do bode, que é a Petrolina, que lá tem bodódromo, lá tem festival de bode, lá tudo é bode e carneiro. E ainda assim, existe essa falta de identificação do que é cada coisa. Caprino e ovino, existem algumas diferenças, né? Anatomicamente falando. E aí, existe essa diferença. E aí que, assim, na cozinha, na panela ali, olhando, comendo, não tanto, né? A gente consegue fazer alguns guisados, alguns assados, algumas coisas que não vai ter muita diferença, porque o aroma é um pouco parecido, mas assim, existem ácidos graxos específicos, por isso que esse aroma esse aroma característico do pequeno ruminante. Isso. E aí a gente vai muito ali para o que o consumidor gosta, né? Porque, tipo assim, eu gosto de carne caprina, tá? Mas fulano já não gosta. Só que assim, existe muito tabu ainda. Então, existe muita questão também da regionalidade, né? Porque se eu for perguntar aqui para alguém que mora aqui em Minas, você tem costume e tal, eu tô falando assim, de forma bem generalizada, viu, gente? Eu não conversei com todo mundo. Mas, assim, das pessoas que eu conversei, que são Uhum. daqui, não tem muito hábito de comer. Que, o pai cria uma vaquinha, o pai cria Então, ali um bezerro, já alimenta ali, no final do ano para cortar, né, para comer. Só que lá em Petrolina já não é assim. Em Petrolina, nossa, você sabe que um dos maiores produções de pequenos ruminantes é ali na região da Bahia, né? Então, assim, lá é muito comum a gente chegar e ter um guisado de carne, né, de pequeno ruminante. Aqui já não é tão comum assim, já é uma carne mais exótica. Então, assim, a gente acaba aqui tendo essa dificuldade ainda de conversar com o produtor, com o pequeno produtor, de incentivá-los a produzir para corte, né? A gente teve um boom aí de carne gourmet, uns cortes especiais, que eu acho que isso agrega muito para a cadeia produtiva de pequeno ruminante. E que bom que há essas lives e que bom que há esses profissionais que se preocupam com, é, com essa popularização da qualidade, né? Ou dos pequenos ruminantes. Porque ainda assim é ótimo, um pouco de Thames. tabu. Você queria complementar com mais alguma coisa, deixar alguma mensagem, ou falar de algum ponto que acabei não perguntando sobre a qualidade da carne, para entender o pessoal entender melhor e que você acha que não pode, assim, não pode deixar passar, né, para falar aqui, para deixar essa mensagem. Eu acho que a qualidade da carne é
um mundo, assim, né? E aí já entra, tô falando assim, de forma bastante genérica, entra outros tipos de carne, né? Que aí já entra bovino, que é um pouco não, é mais forte aqui no Brasil, que a gente conseguiu exportar, né? Devido aí a algumas crises mundiais, então a gente conseguiu ali atingir um nível de exportação aí é, para garantir carne para todo mundo, que antigamente era um pouco mais os Estados Unidos. Então, devido a algumas crises mundiais, né, que a gente já conseguiu superar, o Brasil conseguiu ali se estabelecer enquanto exportador. E aí que a qualidade da carne é um assunto assim que eu amo falar, é algo que eu busquei, né, dentro da minha profissão, que é na tecnologia de alimentos. Então, eu acho que a qualidade da carne ela precisa ainda é, ter mais diálogo com o produtor, ter diálogo mais com a sociedade em si, entendeu? Porque, infelizmente, a gente acaba tendo algumas crises mundiais, que foi o caso agora é, da pandemia, né? Então, assim, há um pouco de tabu ainda, há um pouco, assim, de falta de conhecimento social, assim, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter mais acompanhamento e conseguir trazer com que a ciência vá para a casa do consumidor. A gente tenta fazer isso, né, com essas lives e tal, mas eu acho que eu sinto muita falta disso, de conversar, de dialogar com a sociedade em si, assim, de trazer com que esse conhecimento científico se dissemine Ótimo. com E deixa eu te mais perguntar, fazer facilidade. mais uma pergunta que a gente pode finalizar com isso, que é o mercado, por exemplo, o mercado paga por uma carne de qualidade? Porque muitas vezes a gente acaba vendo que a exigência é um peso mínimo, né? Para você mandar, tipo, quando vai numa fazenda. Já acompanhei algumas vezes em que o frigorífico foi buscar os animais, pesa e reclama da média de peso do animal. Mas o mercado paga por uma carne que tem uma melhor deposição de gordura, obviamente, dependendo do produto que quer, né? Mas o mercado paga hoje, compensa com o produtor pensar em melhorar de alguma forma, não para ganhar só em quilo, mas para ganhar numa melhor composição mesmo da carne. A gente vai lá na frente, né? Porque assim, quando a gente fala de pequeno ruminante, a gente precisa pensar em quem vai consumir essa carne. Se não existe quem consuma essa carne, porque a carne caprina e ovina ela está em 1,3% de pessoas que consomem aqui no Brasil. Então, assim, é muito pouco comparado com a bovino. Bovino tá lá em cima. Bovino, suíno e de frango são as que estão assim no top 3, né? E aí vale muito a pena hoje em dia, assim, dentro da minha perspectiva, falando, né? Essa gourmetização acabou vindo para o bem, né? Assim, falando. Porque hoje a gente consegue comprar, eu consigo chegar ali no mercado e encontrar um pernil, encontrar alguns cortes especiais de pequenos ruminantes que eu vou saber que, pô, aquele cara teve uma visão de que ele pode alimentar aquele animal, produzir aquele animal que vai ter quem vai comprar, que no caso eu compro. Então, assim, existe, para se ter produção, precisa ter o consumidor, precisa ter consumo. E aí envolve várias outras coisas, né? Que é justamente essa questão do perfil, percepção do consumidor, se o consumidor vai comprar aquilo, se ele vai agregar valor, quer dizer, se o produtor agregar valor, se ele vai pagar por aquilo. Então, assim, a gente ainda está caminhando. As pesquisas de suíno, a pesquisa de bovino, a pesquisa de frango estão lá em cima. Então, tem muitas universidades que estão aí, né, pesquisando para justamente trazer a produção de caprino e ovino para os tops também. E aí a gente entra aí pro, pro bolo, né, pro grupo, né? Eu falo a gente porque tu acaba aqui estudando um pouco de reprodução, acaba que influenciando
diretamente ou indiretamente essa cadeia, essa produção de carne. Então, acaba que sendo muito. O produtor, eu assim, sou defensora, não posso. Nunca vou chegar para uma cara e não produz isso. Nunca mesmo. Eu sou apaixonada pela cadeia produtiva, eu sou apaixonada pelos animais em si e defendo. Tudo meu é de caprino, tudo meu é de ovino. Então, assim, porque eu sei que existe possibilidades para a produção e para a cadeia em si. Só que falta muita coisa. Falta que a gente tenha uma organização maior, né? O produto tenha uma organização maior. Porque é, é muito direcionado para o bovino. Às vezes, aqui mesmo, assim, falando das minhas experiências que eu tenho aqui, o contato, aqui muita gente produz bovino. Mas ali o pequeno produtor, o pequeno ruminante, tá ali como, vou criar ali, mas não é o que não é meu foco. Entendeu? Então, assim, as pessoas acabam se perdendo nisso, porque às vezes, para manter a produção do bovino, eu não tenho nada contra bovino, viu, gente? Quem produz também tá de parabéns que eu amo churrasco. Mas, assim, existe também possibilidade de se fazer e de se manter uma produção de carne de pequeno ruminante, que é algo que as pessoas ainda não, sabe, tiveram estalo. Poucas pessoas estão ganhando dinheiro fazendo cortes especiais, estão ganhando dinheiro investindo nessa cadeia produtiva, porque perceberam ali que existe um público, existe nicho. Hoje, né, a palavra moda, né, da pandemia foi nicho. Então, assim, existe nicho para isso. Existem pessoas que querem consumir aquele tipo de carne. E aí, se você parar para pensar, vou alimentar meu animal, alimentação para minha matriz, para poder lá no final, aquele meu produto final, chegar na mesa daquele meu cliente que gosta de uma costela assada, assim, assim, assada. Entendeu? É muito mais difícil, é muito mais de feeling de produtor para poder entender e identificar que existe caminho. E existe. E muito, assim. Eu digo sempre que a floresta tá uma mata virgem, né? Assim, a produção tá uma mata virgem. E quem tiver o feeling ou tiver a percepção rápida, vai conseguir se inserir Ótimo. muito facilmente nesse mercado. Já existe muitas opções, existem aqui em São Paulo, existem várias coisas já, né, que alguns restaurantes que já abriram espaços para... Eu falo São Paulo porque é o polo ali, né, são restaurantes ali que acabam que atendendo o mundo, então, assim, se a gente for parar para olhar, o Nordeste, ele acaba que, por ter muita produção, ele acaba que tendo um diálogo muito maior com a sociedade, assim, de conseguir vender muito facilmente por conta da sua história, por conta da sua produção. E aí, aqui no Sudeste, eu sinto que existe essa dificuldade de entender que há produção de pequeno ruminante. E voltando a falar, é a minha percepção, né? Assim, é o que eu consigo observar até hoje dentro da Mas pesquisa é uma nas realidade, não é à universidades. toa que a gente justamente está com esse projeto da escola, porque a gente não encontrava, a gente tinha dificuldade em encontrar material de pequenos ruminantes, material gratuito, material em português, porque é muito escasso e o pouco que tem, né, é material em inglês, é material pago, e material muitas vezes até defasado. Então, por isso que a gente veio, e é uma coisa que a gente percebe sempre que a gente conversa com alguém, faz live, ou que cria, que justamente devido a essa escassez, a chave de muitas vezes do produto final no restaurante é essa gourmetização. Porque é mais, tudo que é escasso, né, é a lei da demanda e da procura. Então, tudo que é mais escasso acaba agregando valor, desde o leite, né, a carne, esses cortes que você falou, esses cortes, como é que chama? Corte, de corte de Cortes especiais? Carré, aí fala carré francês, aí tem ali o pernil. Esses são sim, lógico, a gente não pode comparar com alguns cortes bovinos, né? Que são mais, em termos de volume, em termos de tamanho, são bem maiores e a gente consegue destrinchar, desossar uma carcaça bovina e tirar várias coisas.
mas o animal, por ser menor, por ter a gente consegue sim ainda tirar ali e aproveitar alguns cortes especiais e muito saborosos, diga-se de passagem. Não é só assar com sal, sabe? Não é? Lógico, se for, tem gente que gosta daquele gosto, eu gosto daquele gosto. Então, assim, é muito engraçado isso, porque já entra a questão da percepção da pessoa. Mas existem várias formas, vários tipos de corte, várias formas de preparo daquele corte específico, né? Que aí é um pouco, a perninha é um pouco mais duro, ou o carré é um pouco mais mole, porque é a parte do lombo. Então, assim, existem várias formas de preparo e aí a gente consegue trazer essa gourmetização, isso consegue fazer com que o produtor, o consumidor, tenha essa noção. É muito engraçado, porque quando fala assim, tem um tipo de uma receita assim, assada, dá para fazer. Dá para fazer. Sabe, é muito. Porque as pessoas não associam, né? Não consegue desassociar que é uma carne inferior. E não é. Existem suas características. Existe a Ai, que sua, a bacana, sua Tamis. particularidade, Nosso né? tempo está acabando, então eu só queria agradecer. Fiquei muito feliz, né, de você ter aceito o convite, de você ter vindo falado para a gente, porque a gente, até eu que trabalho com reprodução, a gente fica muito ali no campo, a gente se preocupa, né, com muitas coisas do animal, mas quando fala no produto final, principalmente a carne, eu trabalho mais com leite. Então, quando fala do produto final sendo carne, para mim ainda é algo que assim não é do meu convívio, né? Não é da minha rotina. Então, eu estava até preocupada, o que que eu vou perguntar para ela? Deixa eu pensar, porque justamente eu tenho dúvidas como a maioria das pessoas, né? Porque por mais que eu seja veterinária e que eu tenha visto na graduação, mas não é minha rotina, né, trabalhar com isso. Então, foi muito bom ter você aqui. Sempre que eu tiver dúvidas, eu vou lhe procurar. E aí, eu queria só que você, né, se quisesse deixar mais alguma mensagem para finalizar. No mais, eu só agradeço a participação. Você fala muito bem. Eu olhando e falei, nossa, você fala muito bem, ela tem uma dicção muito boa. Então, você fala muito bem, você tem segurança, e isso é muito bacana. Mas se você quiser deixar alguma mensagem aqui, eu agradeço. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite, né? Quando você pode fazer tal coisa. Eu fiquei com aquele friozinho na barriga, mas como a gente precisa se adaptar, e a gente estava falando justamente isso, né? Que vai começar a ter lives, eu começar a restringir muito mais algumas ferramentas do Instagram. Então, acho que essa comunicação que a gente precisa ter para as cabanhas aqui, eu estou vendo que as cabanhas, sangue catarinense, os pequenos produtores a gente precisa dialogar com essas pessoas, né? A gente precisa mostrar para elas que a ciência pode chegar onde elas estão trabalhando ali no duro. Porque eu sei como é que é acordar às 5 da manhã, porque a gente faz pesquisa, a gente sabe. Acordar no frio às vezes, mas assim, sei como é que é acordar às 5 da manhã, ficar até no outro dia, preocupado com algumas coisas, ou tentando ali ajustar algum manejo para poder a gente ter um produto, para a gente conseguir, né, ter um retorno financeiro legal. Então, assim, eu me disponibilizo sempre que puder, pode me mandar mensagem. Também eu falo para as pessoas que estão assistindo, se quiser tirar alguma dúvida, o pessoal produtor, podem me mandar mensagem, estou super disponível. Depois, se quiser divulgar meu e-mail, pode mandar mensagem por e-mail. Então, assim, estou disponível para contribuir de qualquer forma. E muito obrigada. Se for para deixar, a gente vai falar aqui até de manhã sobre pequeno ruminante, porque é uma coisa que eu amo falar. É uma coisa que eu aprendi a falar, assim, desde a graduação, é algo que eu estou sempre ali inserida. Por mais que é engraçado, porque minha família não né? Eu sou de São Luís, né? Então, assim, a capital não tem Né? muito Uma coisa. incentivo, não tem muito campo, né? Não tem muita coisa. E, e aí a gente acabou indo para o campo, acabou indo para a produção, acabou indo ali para um outro contexto que, assim, eu me vi e sou apaixonada, sou apaixonada. Então, assim, falar de qualidade de carne, falar de pequeno ruminante, falar dessas coisas é algo que eu nunca vou cansar de falar, tá bom? Mas, assim, muito obrigada e estou disponível para as pessoas que queiram tirar alguma dúvida. Eu não sei tudo, mas se eu não souber de alguma coisa, já consulta ali os outros universitários que podem estar contribuindo também da melhor forma para vocês.
tá Muito bom? Então, obrigada, assim, então, muito obrigada Tamis. Até a mesmo, de próxima. coração. A gente se encontra por aí. Tchauzinho. Até a próxima. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Boa Até noite. mais. Boa noite. Ah, sim. Eu que digo Me que chame pro eu sei que churrasco, no né? laboratório de vocês sempre tem churrasco de fim de experimento. Me chame para o seu. Ah, eu vou te mandar o convite, Juliana. Eu vou te mandar o convite. Tchauzinho.